Bom dia, A paz. a paz do Senhor esteja convosco. Hoje a leitura é do livro de 1 Reis, capítulo 17. E hoje é dia 8 de abril, mês 4 de 2025. Finalmente a gente está conseguindo gravar aqui. Não que as crianças, elas estão com a gente, mas estão descansando. E o pai falou para os meus filhos: fiquem orando e vigiando, pois não é este, pode ser aquele, não. Este tempo que nós estamos é do juízo. E até o tempo da Páscoa, façam as suas entregas verdadeiras. É só essa mensagem. Depois não adianta chorar. Bom, Elias, profeta da cidade de Tesbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Depois o Senhor disse a Elias: Vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Beba a água do córrego e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimento a você. Só uma que ele falou aqui, por que sempre falou lado leste e oeste? É nascer do sol e o pôr do sol. Então vá para o lado leste, onde o sol nasce, e espere o novo dia. E apesar do povo sofrer com a seca, né? Por conta do juízo do Senhor, o Senhor guardou o filho dele, fiel, né? Indicando o lugar onde ele devia ficar para ter o que beber e ter o que comer. Então, depois disso, ele obedeceu ao Senhor e ficou acampado junto ao córrego de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do córrego. Mas depois de algum tempo, o córrego secou, porque não caía chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você. E dei a ela as minhas instruções. Eu amo quando ele faz isso. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: Peço que me traga um copo de água. Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou a mulher e disse: Traga-me também um pedaço de pão. Ele sabia que ela não ia ter. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição, e depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Mas Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Então, às vezes é muita chuva, às vezes é falta de chuva, não interessa qual é o instrumento do juízo do Senhor. Ele não deixa um filho, um justo, mendigar o pão. A mulher fez conforme Elias disse. E ela, Elias e o filho dela continuaram comendo do suplemento de farinha e de óleo enquanto foi preciso.
pois por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Então essa mulher estava vivendo milagres diários na casa dela, assim como a gente tem vivido todo esse tempo, né? Sim. E a primeira coisa que ela disse para Elias, quando ele pediu aquilo que ela não tinha, e ele sabia que não tinha, e Deus estava colocando à prova a fé, a primeira coisa que ela disse é: tão certo como vive o Deus. Porque nosso Ele Deus sabe, é vivo, né? Ele sabe que eu não tenho, mas não faltará. E só que mesmo mesmo que a gente viva milagres diários, às vezes o que a gente carrega é tão pesado que o Senhor proporciona oportunidades para que a gente tenha mais fé, né? Que a gente viva milagres maiores e possamos entregar o fardo para Ele, para termos uma vida mais leve, né? Na sua providência. Então, aquela experiência do azeite, do pão, ainda não era suficiente para ela. Ele não mandou Elias lá à toa. Era um cuidado dele com Elias e com a viúva, sabe? Um ajudando o outro. Então, certo dia, o filho da mulher ficou doente. E a doença foi se agravando e ele acabou morrendo. Chorando, ela reclamou a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio aqui para lembrar-me dos meus pecados, matando meu filho? Tá vendo? Você veio lembrar dos meus pecados? Ela carregava muita culpa. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele pegou o menino que estava nos braços dela e subiu com ele para o quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou o menino na cama dele. Então clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, por que o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho dessa viúva, dona da casa onde eu moro? E Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, por favor, faça esse menino voltar à vida. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, o espírito do menino voltou e ele viveu de novo. Então Elias desceu com ele e o entregou à sua mãe. Veja, ele está vivo, disse Elias. Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus, a mulher disse a Elias. E a palavra do Senhor que sai da sua boca é verdade. Isso também aconteceu com Eliseu. A gente vai ver mais para frente. Que foi discípulo de Elias. Exato, ele pediu bênção dobrada, não foi? E quando ela diz: agora eu tenho certeza de que você é um homem de Deus, a gente precisa também entender que Deus não prova só quando diz o sim. Ele também prova quando diz o não. Muitas vezes vai acontecer de não haver ressuscitação, mas da paz ser estabelecida igualmente. E ele continua sendo Deus. É a prova de fé. Que independente do que acontecer na nossa vida, ou na vida de quem a gente ama, ou tem a responsabilidade de cuidar, para pais, mães e tal, nós não somos deuses, assim como nenhum profeta é Deus, assim como nenhum apóstolo foi Deus. Todos os milagres que foram permitidos pelo Espírito Santo na vida destes homens profetas de Deus foi por autorização do Pai Celestial. Então, quando nós vemos pessoas rezando ou pedindo milagres para determinadas pessoas,
que sim, foram ungidas em algum momento. Elas foram usadas para algo grande, mas foram só ferramentas. Foram vasos que transbordaram, assim como o azeite e a farinha, transbordou. Não porque Elias estava lá, mas porque Deus disse para ele, vá e faça isso. E ele foi e creu. E ela obedeceu com a fé. E mesmo com tudo aquilo que aconteceu diariamente, porque ela sabia que ela não tinha nada quando Elias chegou. E eles viveram por dias ou até meses assim, porque não se diz ali. Mas no final, nós sabemos, pelos relatos de outros livros e também daqui, que foram 3 anos de seca. E aí ele teve que deitar 3 vezes sobre o corpo sem vida do menino. O 3, Pai, Filho, Espírito Santo. É a assinatura dele. É a Trindade, né? Creia, dê um passo de fé. É isso que ele está pedindo. E é aquilo que eu falei nesse momento, e eu estou enviando algumas mensagens para algumas pessoas dirigidas a ela. E tudo que o Pai fala para nós, e ele fala com propriedade, porque ele é o verbo, ele é a palavra. João já dizia isso na descrição de Jesus. Ele já existia antes do mundo ser mundo, porque ele era Deus e estava com Deus. E o fim. É o princípio e o fim, né? Então, se ele sabe tudo, ele simplesmente nos usa para dar testemunho. E quando a gente é usado para levar uma mensagem de, eu vou usar a palavra meio forte, mas no momento é pertinente, de cobrar uma posição, normalmente ele já cobrou uma posição de quem está levando a mensagem. Porque se alguém virar e falar, você não sabe o que você está pedindo para mim, eu sei. Porque eu já fui cobrado e eu estou cumprindo, não por minha força, não por nossa força, pela força dele em nós, porque ele transborda, não somos nós. Nós somos falhos e pecadores igual a viúva ali. O Senhor veio para me lembrar os meus pecados? Não, Jesus já curou e perdoou tudo isso na cruz, com o sangue e o corpo dele. Mas essa ferida que para muitos não cicatrizou, já para nós que aceitamos que ele é o nosso advogado e que ele diz, vai, não peques mais, e a gente fala, então vem comigo, Pai, igual Moisés, porque sozinho eu não consigo. Não arreda o pé daqui se o Senhor eu não vou largar a sua mão, porque eu sei que eu sou falho, e o inimigo vai usar de todas as ferramentas, porque sabe que eu quero estar com o Senhor. Mas eu não vou largar a sua mão. É a minha vontade, eu te autorizo a deixar o Espírito Santo aqui, para fazer a limpeza que seja necessária e para me levar sempre no foco, assim como Paulo falava, né? O maior milagre que pode existir é um ser caído como nós acreditar que alguém dá a vida pela gente, e da forma como deu, porque nós não seríamos capazes de fazer isso por ninguém, muito menos por quem não merece. A gente poderia fazer até talvez por quem a gente ama, né? Vou deixar ali já terminar, que eu vou olhar o João, que eu acho que ele acordou. Tchau, gente.
A gente até poderia fazer isso por quem a gente ama, né? Mas dificilmente por quem só faz maldades, né? E quando Jesus morreu na cruz por nós, ele não fez acepção de pessoas. Ele não falou, eu estou fazendo isso só por fulano, ciclano, beltrano. Não, é por todos. Então esse é o maior milagre que pode existir. É alguém se render, se humilhar e acreditar que isso é possível e que isso já foi feito e o fruto disso é o perdão a todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Então, quando acontece algo desse tipo aqui, onde uma mãe vê um filho morto, né? E ela tem ali o milagre onde um homem de Deus é instrumento para trazer o garoto à vida novamente. Que bom que ela ganhou esse fôlego, né, de fé para crer, porque aqui é Velho Testamento, né? Então, o acreditar aqui é que o Messias viria, né? E ele veio. Olha só a vantagem que nós temos no tempo, porque nós já estamos lá na frente. Ele já veio, ele está vivo, ele já veio para nos salvar, já ressuscitou e vai voltar para nos buscar, o que é melhor ainda, né? E estabelecer o reino dele na terra. Então, é milagre também quando esse tipo de coisa não acontece. Para nós não aconteceu. O milagre foi outro. O milagre não foi não ter que enterrar filho. O milagre foi, apesar disso, vocês não deixarão de crer em mim. Né? Olha o João lá. Oiê! Oi, João. Fala oi. Oi. Passarinho? Passarinho. Então, Não. a gente não... Deixa eu só terminar. A gente não pode manter o foco nas experiências sobrenaturais com o Senhor, apesar de elas serem maravilhosas e necessárias, e Ele sabe o que cada um precisa em cada momento. Mas esse não é o foco, porque essas experiências são apenas instrumentos e Ele usa de acordo com cada pessoa, cada momento, cada estágio, entendeu? O objetivo final é manter a fé até o final. Se a gente consegue manter a fé até o final, aceitando tudo que Ele tem para nós, seja um sim, seja um não, seja um filho ressuscitando ou um filho sendo enterrado, não importa. Importa que você manteve a sua fé. Existem milagres no sim, que é, nossa, ele voltou à vida. Existe milagre no não, mesmo, tipo, nossa, mesmo ele não tendo voltado, eu tô aqui de pé, o Senhor tá me sustentando, né? Então eu quero falar isso tanto para os pais e mães que já tiveram milagres extraordinários de verem seus filhos, né? Assim, desacreditados e de repente, né? O Senhor fez o milagre deles voltarem. E tem inúmeras histórias lindas assim. Mas também quero falar aos pais e mães que talvez estão de luto nesse momento. Talvez esteja até muito recente. Porque o fato de você estar acordando todos os dias e não ter desistido é milagre também.
tá? É milagre também. E é isso, certo? É pá. Fala Eu tchau. acordo tagarela. Fala tchau. Olha lá, João. Ali. Joana não quis vir? Ela tá se trocando. Então tá bom. Tchau, Então João. tenham um bom dia, né? Fala tchau. Tchau. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau.